um povo sobre o mundo, sobre um determinado local, ou seja, o cara que faz um mapa, naquele mapa, ele vai mostrar, ele vai representar aquilo que ele acha, aquilo que ele quer que as pessoas acreditem que é o correspondente à realidade. Então, os mapas, os tipos de mapas, os mapas diferentes, eles são uma representação da cultura, das características de um povo. Tá? Então, por isso que os mapas eles são usados como uma forma também de mostrar as diferenças culturais que existem entre os povos. Então, assim, voltando à questão das projeções, aqui na página 371, eu não vou ficar lendo isso tudo aqui, só para vocês saberem que existem, né, tipos de projeções diferentes, ou seja, existem formas diferentes de você representar a superfície do nosso planeta, os países e os continentes. E lembrando que nenhuma delas está totalmente certa, tá? Todas elas vão apresentar distorções, vão apresentar diferenças, vão apresentar informações que não correspondem com a realidade, tá bom? Que fique bem claro isso. Então, ó, nós temos aqui 3 tipos de projeções que são utilizadas aí na elaboração dos mapas. Nós temos a projeção cilíndrica, que é a mais utilizada, tá? A maior parte dos mapas que são produzidos aí, que a gente estuda, que a gente pega aí para analisar, são feitos com base nessa projeção aqui, a projeção cilíndrica, tem até as características dela aqui, né? A projeção cilíndrica, ela tem como principal característica ela distorce as áreas do Polo Norte e do Polo Sul, ou seja, ela não mostra as áreas do Polo Norte e Polo Sul como elas são na realidade, ou seja, isso é uma característica da projeção cilíndrica. Por exemplo, se você pegar lá numa projeção cilíndrica, você vai ver a Groenlândia. A Groenlândia é um território que se encontra no continente americano, né, pertence até está no continente americano, mas pertence a um país europeu que é a Dinamarca. Pô, e a Groenlândia, em alguns mapas, parece maior que a América do Sul. Pô, isso não existe. Pô. Um território não é maior que uma parte do continente americano. Pô. O Brasil, pô, como que a Groenlândia é maior que... a Groenlândia não é maior nem que o Brasil. Como é que ela vai ser maior do que a América do Sul? Mas isso aí é o quê? São os mapas, eles representam o que a gente vê, mas nem tudo corresponde à realidade precisamente. Aí nós temos aqui a projeção cônica, tá? O nome já diz, cônica vem de cone, é óbvio, evidente. A principal característica dela, tá até escrito aqui, né? Ela não... Temos aqui, nesse tipo de projeção, a base para planificar a esfera terrestre é um cone. Nela, as áreas de maiores distorções são aquelas localizadas próximas à linha do Equador e as regiões polares. E, por último, nós temos aqui a projeção plana ou azimutal. Aí, na outra turma, um colega perguntou, professor, mas se fosse, que não é o caso, se fosse uma questão de prova, o senhor queria que eu colocasse, se o senhor perguntasse, era para escrever plana ou azimutal? Eu falei, não, se você coloca plana já dá tranquilo. Mas se eu quiser escrever azimutal, tudo bem, mas é só para dizer que se você não precisa escrever plana ou azimutal. Ou você escreve plana ou azimutal, porque vai dar no mesmo. E está escrito aqui, nessa projeção, a base para planificar a superfície terrestre é um plano. Tem como área central um ponto qualquer na superfície esférica da Terra. Com esse método, as regiões que as maiores distorções se localizam nas extremidades da representação. Então, professor, meu Deus do céu, eu vou ter que lembrar de tudo isso? Não, calma, relaxa, você não vai ter que lembrar de tudo isso. Só quero que vocês saibam, isso você não pode esquecer. Primeira coisa, que existem projeções diferentes. Por quê? Porque existem diferentes formas de representar a superfície terrestre. Que eu poderia perguntar para vocês, gente, existe só uma forma de representar a superfície terrestre? Não. Por quê? Porque existem projeções diferentes. Aí eu posso pedir para vocês também, gente, me cite aí quais são os tipos de projeções. Então é importante vocês lembrarem pelo menos dos nomes, né? Projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção azimutal.
Tranquilo? Alguém quer fazer uma pergunta nessa primeira parte? Alguém quer fazer alguma colocação? Ninguém? Então eu vou seguir, hein? Se ninguém quer perguntar nada, eu vou seguir. Então vamos embora. Estou indo lá para a página 372, galera. Estou na página 372. Aí está escrito assim: mapas e a ideologia. Pô, o que significa isso? Tem a ver com aquilo que eu falei logo no início da aula. Essa questão ideológica tem muito a ver com quem vai montar os mapas. Nós temos aqui uma projeção cilíndrica feita por um camarada chamado de... o nome dele, na verdade, está aqui no texto, é Gerhard Kremer. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas ele ficou conhecido como Gerardo Mercator. Ele fez esse mapa aqui, que é um mapa que é muito utilizado até nos dias de hoje. Você pode observar, quando você vai estudar alguma coisa sobre mapa mundi, país, pode ver que esse mapa aqui, na maioria das vezes, que aparece. Por que esse mapa ele ficou assim, se popularizou e até hoje ele é utilizado? Pelo seguinte: a cartografia ela é responsável pela elaboração dos mapas. Então, quando estava rolando aí as grandes navegações, né, os países europeus, que eram aquelas nações que estavam indo em busca das novas terras, das riquezas. Então, os europeus, eles iam, eles vieram para aqui na América, eles iam para a África, eles iam para a Ásia. Então, os europeus, eles estavam circulando pelo mundo. Então, eles tinham que ter uma cartografia muito avançada para a época. Então, assim, os europeus investiram muito na cartografia, nos estudos cartográficos, na elaboração de mapas, os mapas cada vez mais precisos. Não sei se vocês já viram em história, né, que os mapas que eram elaborados há 200, 300 anos atrás, eles eram diferentes dos mapas atuais. No passado, os mapas, você vê que tinha muito desenho, muita ilustração. Pô, tem mapa que é uma coisa assim linda, uma verdadeira obra de arte. Às vezes você vai em alguns museus, aí você vê aqueles mapas que eram verdadeiros painéis, né, produzidos há 500 anos atrás, uma coisa assim fenomenal, com riqueza de detalhes. E não vou dizer para você que fazer mapa hoje é fácil, não. Para você elaborar um mapa, você tem que ter também. Você não pode chegar, vou fazer um mapa. Não é assim. Você tem que ter todo um estudo, tem toda uma técnica. Mas hoje, qual é o diferencial? É que hoje você tem uma tecnologia que facilita um pouco não, né? Facilita bastante o trabalho do cartógrafo. E no passado, não. No passado, os mapas eram elaborados assim com base na observação. O cara tinha que rodar aí naquele lugar, fazer cálculo matemático, como faz hoje. Mas era muito mais complicado do que nos dias atuais. E o que acontece? O cara que fazia o mapa, ele colocava o mapa da forma que ele achava mais conveniente. E esse mapa aqui, a projeção de mercado, tem uma característica que, se você observar bem, qual é o continente que aparece no centro, assim, centralizado mesmo, ou seja, como se fosse a principal referência para os demais. É o continente europeu. E isso não aconteceu por acaso, isso aí não aconteceu à toa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o europeu, ele estava dominando, os países europeus dominavam o mundo nesse período aí, durante as grandes navegações. Então, é óbvio e evidente que fazer um mapa e colocar a Europa no centro era uma forma até de estar influenciando os demais povos, as demais culturas, de que a Europa era o centro de tudo, que a Europa era o continente mais importante. É uma forma de você tentar impor a sua cultura sobre outros povos. Só que, assim, que fique bem claro, tá? Não existe nenhum continente que eu possa dizer assim, esse continente é o centro da superfície do nosso planeta. Não. Por quê? Porque o cara que elabora o mapa, ele pode colocar o continente que ele quiser como centro. Ele poderia colocar a América, ele poderia colocar a África, a Oceania, ele poderia colocar qualquer continente. Mas, no caso, como os estudos cartográficos avançaram mais na Europa, e a Europa que estava dominando
o mundo nesse período, esse mapa aqui acabou se tornando muito popular, e até nos dias de hoje, se bem que existem hoje outras representações que são utilizadas aí quando a gente vai estudar essa parte de cartografia, vai estudar o mundo. Mas aqui o mais importante é que vocês entendam isso. Por que que esse mapa, ele é um mapa que tem a Europa no centro? Porque foi uma forma que o europeu quis mostrar, né, de superioridade, para influenciar os povos de que a Inglaterra, a França, a Alemanha, Portugal, eram países superiores aos americanos, aos asiáticos e por aí vai, tá bom? Então, é só para que vocês entendam por que que isso acontece, mas que fique bem claro, tá? Não é a única representação, tanto que eu vou passar para a página seguinte, quem estiver acompanhando aí vai ver que existem outras formas também, ó. Lá na página 373 já tem uma outra projeção aqui, que é a projeção de Peters, tá? Se vocês observarem, existem diferenças entre esse mapa aqui, a projeção de Peters, e a projeção de Mercator. Só que o que acontece? Tanto a projeção de Mercator quanto a projeção de Peters foram elaboradas por europeus, tá? Foram os europeus que fizeram. Então, apesar das diferenças, se eu fosse perguntar assim, professor, quais são as diferenças entre a projeção de Mercator e a projeção de Peters? Se vocês observarem, na projeção de Peters, a América a América do Sul, né? América toda não, mas a América do Sul e a África aparecem mais alongados, tá? Ou seja, parece que pegaram a América do Sul e o continente africano e deram uma esticada. Agora, a mesma característica da projeção de Mercator aparece na projeção de Peters. Qual é a mesma característica? A Europa está de novo lá no centro. Se bem que na projeção de Peters, nesse mapa aqui da página 373, a Europa está assim, num tamanho relativamente menor e está mais na parte superior. Mas mesmo assim aparece centralizada. Por quê? Porque jamais iria se colocar a Europa na parte lateral de um mapa nunca, ou seja, a Europa continua sendo centro de influência, de referência dos demais continentes, ou seja, mais uma vez a gente nota aqui a tentativa do europeu de influenciar culturalmente os outros povos, ou seja, tentar mostrar a sua superioridade em relação aos demais povos. Por isso que a gente está tratando essa questão cartográfica junto com a questão cultural. Você não pode esquecer isso. Os mapas, eles representam, sim, a cultura de um povo, a forma como um povo observa o outro, ou seja, tudo isso daí faz parte dessa questão cultural. Beleza, galera? Então, assim, era o que faltava para concluir esse capítulo aqui. Agora eu vou pedir para que vocês tentem fazer aí, né, eu vou dar 10 minutinhos, como sempre eu faço isso, para 10 minutinhos para vocês tentarem fazer aí o exercício da página 374 e 375, tá? O restante, talvez fique para casa aí, tá? Mas vamos lá, vamos tentar fazer, são 10h40 agora, eu queria que vocês tentassem fazer em 10 minutos a página 374 e a 375. Vou dar 10 minutinhos para que vocês tentem fazer e vou ficar aqui, tá? Qualquer dúvida é só me chamar que eu tiro aí a dúvida de vocês caso ela venha aparecer. Mas o exercício é super tranquilo, tentem fazer aí 10 minutinhos, tá bom? E daqui a pouco eu corrijo. Vamos lá, 374 e 375. Vamos lá, vamos tentar fazer. Qualquer coisa é só chamar que eu tô aqui, hein? Dez minutinhos, hein, galera? Professor, Oi, meu anjo, diga. você pode falar qual é a página porque o meu travou? Ah, tá, vamos lá então. 374 e 375. Tá, obrigada.
Nada. Qualquer dúvida, eu tô aqui, hein, gente. Tudo tranquilo, gente? Ninguém tá tendo dificuldade, não? Qualquer coisa, mais uma vez, é só falar, hein? Fica com vergonha, não. Vamos lá, 7 minutinhos, hein, galera? Já se foram 3, hein? Professor, Opa! Diga. Pedro mandou mensagem no chat. Oi? Pedro mandou mensagem no chat. Mandou? Aham. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, sim. Não entendi. Número 2, tá. Vamos lá então. Vou tirar a dúvida dele. Obrigado. Vamos lá, Pedro. É o seguinte: qual das projeções mostradas na página 372373 representa de maneira mais aproximada a relação de proporção entre a área dos territórios da América do Sul e da Groenlândia? Explique sua resposta. O que acontece? Foi o que eu falei, a projeção de Mercator, ela mostra a Groenlândia com um tamanho muito maior do que a realidade. Então, aqui ele está perguntando em qual das duas projeções a Groenlândia aparece num tamanho proporcionalmente mais correspondente à sua realidade. Tá? Ou seja, em qual dos mapas a Groenlândia aparece com seu tamanho próximo do que é o real. Então, com certeza, não é na projeção de mercado, porque na projeção de mercado a Groenlândia aparece gigantesca, tá? Então, se não é a projeção de mercado, só pode ser qual a projeção? A outra, né? Qual o nome da outra? Projeção de Peters, tá? Então, aí você tem que justificar. Você tem que colocar o nome, projeção de Peters, e depois você tem que justificar aí, ó, qual é a justificativa, por que que é essa projeção. Tenta justificar, e se você não conseguir, daqui a pouco eu vou corrigir, mas já te dei uma parte da resposta, tá vendo aí para você e para todo mundo que está aí, né? É a projeção de Peters. Por quê? Eu expliquei também aqui, se você prestou atenção na explicação, dá para você justificar, tá bom? Se tiver mais alguém com dúvida, é só perguntar, tá, galera?
Estou dando uma olhada aqui na presença. Quem está na sala e quem não está. Se tiver mais alguém com dúvida, pode perguntar, hein, galera. Três minutos, né, galera? 3 minutinhos, hein? Tá faltando 3 minutinhos. Vamos lá, vamos lá. A gente vê se a gente consegue fechar esse capítulo aqui hoje. 3 minutos, hein? Dois minutos, hein, galera? Vamos lá, vamos acelerar aí em 2 minutinhos, hein? Um minuto, hein, galera? Um minutinho. Tá acabando, hein? Tá acabando, tá acabando. Faltam alguns segundos, hein? Vamos lá, galera. Vamos lá, já se passaram os 10 minutos aí. Eu sei que de repente tem gente que está tentando fazer, não terminou ainda, mas não tem problema não, porque aí eu vou corrigindo aqui. De qualquer forma, nós vamos fazendo juntos, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai tirando aí, tá? Durante a correção do exercício. Vamos lá então, galera. Vamos lá, recapitulando, página 374, tá bom? Vamos lá para o número 1 da página 374. O que nós temos aqui? Temos lá, ó. Ligue as projeções cartográficas às suas respectivas informações. A gente viu aqueles 3 tipos de projeção. Aí nós temos aqui projeção cilíndrica, cônica e projeção plana ou azimutal. Vocês tinham que, aquela questãozinha, né, que vocês gostam muito, ligar um ponto ao outro. Então, assim, vocês iam ter que traçar uma linhazinha aí, a característica correspondente de cada uma dessas projeções. Então, assim, projeção cilíndrica, a característica correta dela está lá no último retângulo, tá? Então, tá assim, ó,
Nas proximidades da linha do Equador estão localizadas as áreas com menores deformações nessa projeção. Então, a projeção cilíndrica, vocês tracem uma linha ligando a informação correspondente à última, que é o último retângulo. Projeção cônica é a informação que está no retângulo ao lado. O retângulo, se eu não me engano, isso aqui é rosa, né? Sei lá. A área próxima da linha do Equador e das regiões polares são as que possuem maiores distorções com essa projeção. Então, a projeção cônica é só traçar uma linhazinha na horizontal para o retângulo ao lado. E, por último, nós temos lá a projeção plana azimutal, é o primeiro retângulo, azulzinho. Aí vocês tracem uma linha, as áreas de maiores distorções se localizam nas extremidades da representação. Ponto. Então, ó, repetindo aí para quem de repente não acompanhou, projeção cilíndrica é o último retângulo, projeção cônica, perdão, é o segundo e projeção plana é o primeiro retângulo, beleza? Alguma dúvida nessa, gente? Alguém não conseguiu acompanhar? Tranquilo, pessoal? Se ninguém respondeu, eu vou seguir, hein? Então, beleza, vamos lá, vamos seguir. A número 2, que o colega aí tinha ficado com dúvida. Vou ler mais uma vez e enunciado para vocês aí, tá? Qual das projeções mostradas nas páginas 372 e 373 representa de maneira mais aproximada a relação da proporção entre a área dos territórios da América do Sul e da Groenlândia? Explique sua resposta. Aqui ele está perguntando em qual mapa que a Groenlândia aparecer, o tamanho, né, do mapa da Groenlândia iria aparecer mais próximo do que a realidade. Eu já tinha adiantado aqui para vocês, quando eu estava tirando a dúvida do colega, que seria na projeção de Peters, tá? A projeção de Peters. Aí vocês, na número 2, vocês têm que escrever isso. Projeção de Peters. E o que vocês vão colocar como explicação? É simples, é só colocar porque a Groenlândia aparece proporcionalmente menor que a América do Sul. Vou repetir com calma, para quem quiser anotar aí, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa na 2. Projeção de Peters. Aí depois, qual é a explicação? Porque a Groenlândia aparece proporcionalmente menor que a América do Sul. Ponto final. Beleza nessa, gente? Tranquilo? Alguém quer que repita? Então vamos para número 3, então, tá? Seguindo aqui, número 3. Explique por que a projeção de Mercator representa o território da Groenlândia em tamanho maior do que o real. Por quê? Porque a gente viu... O que eu expliquei para vocês na projeção de Mercator? A projeção de Mercator, ela apresenta distorções tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. O que eu quero dizer com isso? Áreas no Polo Norte e no Polo Sul aparecem com um tamanho que não é o tamanho real. E a Groenlândia fica próxima ao Polo Norte. Ou seja, é por isso que a Groenlândia aparece gigantesca na projeção de Mercator, tá? Então, qual seria a resposta? Qual seria a resposta da 13? Eu vou falar aqui, quem quiser anota aí, mas antes de eu falar, alguém quer falar o que escreveu? Se não quiser, eu vou falar a resposta aqui e confere, mas alguém quer falar o que escreveu nessa 3? Se conseguiu fazer, sei lá. Alguém? Ninguém? Então, vamos à resposta 3. Então, anotem aí na questão 3. Vou falar a resposta, hein? Porque na projeção de Mercator, não é mercado não, tá? Mercator. Vamos observar
porque na projeção de Mercator vamos observar distorções, porque na projeção de Mercator vamos observar distorções no Polo Norte e no Polo Sul. Ponto final. Porque na projeção de Mercator vamos observar distorções no Polo Norte e no Polo Sul. Ponto final. Vamos lá, galera. Seguindo aí adiante, já estou na página 375, tá, galera? Página 375, já fui para outra página. Número 4, lá no alto da página. Página 375, número 4. Então, vamos lá. Professor, repete para mim, por favor. A número 3? Sim. Vamos lá, então. Vou repetir. Porque a projeção de Mercator, porque a projeção de Mercator vai apresentar, porque a projeção de Mercator vai apresentar distorções no Polo Norte e no Polo Sul. Vai apresentar distorções no Polo Norte e no Polo Sul. Ponto final. Conseguiu acompanhar? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Agora, então, página 375 agora, hein, galera? Número 4, corrigindo lá. Bom, o número 4, vocês tinham que ler esse parágrafozinho. Não fala texto, mas é um parágrafo. Vocês tinham que ler esse parágrafo para tentar responder a letra A e a letra B, tá? Então, o que nós temos aí? Vocês, não vou ler, vocês deveriam ter lido, né? Nós temos lá, letra A. A qual projeção cartográfica se refere o texto e quais são as suas características? Quem leu o texto viu que esse texto aqui estava falando da projeção de Mercator, tá? A projeção de Mercator. Então, primeira parte da resposta aí, vocês tinham que escrever projeção de Mercator na letra A, tá bom? Aí ele pede que você fale as características dessa projeção. As características são aquelas que a gente já viu. O fato da Europa aparecer no centro do mapa, né? E outros continentes aparecerem com um tamanho diferente do que corresponde à sua realidade. Tá bom? Claro que eu vou falar a resposta aqui com calma. Quem quiser anotar, anote aí. Então, vamos devagar. Primeira coisa. Primeiro, vocês vão escrever projeção de Mercator, ponto. Aí depois, as características. Porque a Europa aparece no centro do mapa. Porque a Europa aparece no centro. Opa! Pode repetir, por favor, depois de projeção de mercado? Claro que sim. Vamos lá, então. Projeção de Mercator, ponto. Aí depois, porque a Europa aparece no centro do mapa, porque a Europa aparece no centro do mapa. E o tamanho de outros continentes não corresponde à realidade, porque a Europa aparece no centro e o tamanho dos outros continentes não corresponde à realidade.
Ponto final. Beleza, gente? Alguém não conseguiu acompanhar a 4A? Se quiser, o professor repete aqui, hein? Alguém quer que eu repita? Professor, Beleza? Quer que eu repita? por favor. Vamos lá, então. Vamos lá, vou repetir a número 4A, hein? Primeiro você escreve projeção de mercado. Aí depois, aí bota um pontinho. Aí depois, porque a Europa aparece no centro. Porque a Europa aparece no centro. E o tamanho dos demais continentes, e o tamanho dos demais continentes não corresponde à realidade. Porque o tamanho de outros continentes não corresponde à realidade. Ponto final. Conseguiu? Conseguiram? Sim. Beleza. Então, eu vou seguir agora 4B, hein, galera? Vamos lá, então. Por que podemos dizer que por trás da referida projeção há uma questão ideológica? Onde que a gente vê a questão ideológica aí? Foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. O fato da Europa estar no centro do mapa, ou seja, o europeu ele quer tentar influenciar, tentar convencer as outras populações que o continente europeu é mais importante que os outros. Por quê? Porque a Europa está no centro do mapa. Como eu falei, não existe nenhum continente que possa falar assim, esse aqui é o centro da superfície terrestre. Não é. É porque boa parte dos mapas, a projeção de mercado, ela foi feita por um europeu. Então, é óbvio que o europeu ia colocar a Europa no centro do mapa. Então, a resposta aqui na B seria essa. Porque na projeção de mercado, a Europa aparece no centro do mapa. Então, quem quiser, anote o seguinte aí. Resposta B, hein? Porque na projeção de Mercator, a Europa aparece no centro do mapa. Ponto final. Porque na projeção de Mercator, a Europa aparece no centro do mapa. Beleza? Conseguiram acompanhar? Alguém quer que eu repita? Posso seguir para o número 5? Vou para o número 5 então, hein? Vamos lá. Observe o mapa. Depois responda as questões da página seguinte. Tem um mapa aqui, que é um mapa até, se vocês observarem, ele tem uma característica, né, que mostra aí os continentes de cabeça para baixo. Mas se você observar, os nomes dos países que aparecem nesse mapa aqui, né, estão escritos de maneira correta, mas o mapa está de cabeça para baixo. Não sei se vocês observaram isso. Mas aí vamos ver o que está sendo pedido. Então, vocês tinham que olhar, é a projeção de Peters, essa aqui não é. Por que é a projeção de Peters? O que eu posso afirmar? Porque se você observar, a América do Sul e a África estão com aquela característica de alongamento, como se alguém tivesse esticado tanto o território da América do Sul quanto do continente africano. Essa é a principal característica aí, uma das principais características da projeção de Peters. As questões, a continuação da número 5 está na página 376. Então, vamos virar a página aí
página 376. Tá? Então, vamos lá. No mapa apresentado na página 375, quais continentes aparecem em destaque? De acordo com o que estudamos, por que um mapa com essas características é raramente ilustrado? Vamos lá, então. Eu já tinha dado a resposta, né, antes de ler a questão. Então, primeira coisa, a projeção aqui, no caso, é a projeção de Peters, tá? Então, vocês têm que colocar, assim, no mapa apresentado, quais continentes aparecem em destaque. Na projeção de Peters, se vocês observarem, quais são os continentes que aparecem aqui em destaque? A América do Sul, que não é um continente, né? A gente poderia colocar até continente americano. A gente pode, ele está perguntando continente, a gente pode colocar continente americano, mas o destaque maior aqui está sendo dado para a América do Sul, que é uma parte do continente americano, e para o continente africano, tá? Então, vocês deveriam colocar isso. Continente americano e continente africano. Primeira parte da resposta. Muito bem. Aí a segunda pergunta aqui. De acordo com o que estudamos, por que um mapa com essas características é raramente ilustrado? Se vocês observarem, é difícil, quando a gente vai trabalhar com mapa, vocês encontrarem um mapa como esse da página 375. É difícil mesmo, a maioria dos mapas que a gente trabalha, mapa mundi, são feitos com base na projeção de Mercator. Por quê? Porque até hoje, mesmo a gente sabendo que não existe um continente mais importante que o outro, como a Europa é um grande centro econômico até os dias de hoje, dificilmente os mapas colocam continentes com problemas econômicos e sociais como centro, como a parte central. Claro que isso pode ser feito, mas é difícil isso acontecer, tá? Então, qual seria a justificativa aqui? Primeiro vocês tinham que colocar continente africano e continente americano. E o que vocês poderiam colocar como explicação? Eu vou colocar aqui uma resposta, vou falar para vocês e vocês anotem aí. Porque a Europa, apresenta uma situação econômica e social, porque a Europa apresenta uma situação econômica e social superior ao continente africano, uma situação econômica e social superior ao continente africano, e boa parte do continente americano. Ponto final. Porque a Europa apresenta uma situação econômica e social superior ao continente africano. Professor, Opa! desculpa, essa é a B da 4? Não, eu já... Ah, deixa eu ver aqui. Não, já tô na 5. Ah, tá. Tô na 5, tá bom? Vou repetir aqui do início, porque se você tiver perdido aí é só anotar. Vou falar aqui do início mais uma vez. Primeira coisa que eles tinham que colocar: América e África. Ou África e América, tanto faz. Aí, bota um pontinho, aí depois. Porque a Europa apresenta... Porque a Europa apresenta uma situação social e econômica. Porque a Europa apresenta uma situação social e econômica superior à África. E boa parte do continente americano.
Ponto final. Professor, Oi? calma aí que eu me perdi. Depois de econômica e social. Vamos lá, vou repetir. Porque a Europa apresenta uma situação econômica e social superior à África e de boa parte do continente americano. Ponto final. Conseguiu? Sim, obrigada. Nada. Beleza, gente? Todo mundo conseguiu acompanhar, então, a correção? Muito bem, gente. Então, olha só. Vou fazer o seguinte. Faltam 8 minutinhos para nossa aula. Vou repetir aqui, então. Tem alguém pedindo para repetir. Vou repetir mais uma vez. Galera, vamos lá que o nosso tempo está acabando, hein? Então, vou repetir a resposta 5. Primeira coisa que vocês têm que escrever. África e América. Escreve isso. Bota um ponto. Depois disso, aí vocês escrevam. Porque a Europa apresenta uma situação social e econômica superior à África e boa parte Professor, eu me Oi. perdi. Eu me perdi na parte apresenta. Vou repetir, estou repetindo. Vou repetir a explicação. Vamos lá, vamos acompanhar aí. Porque a Europa apresenta uma situação social e econômica superior à África e de boa parte da América. Apresenta uma situação social e econômica superior à da África e de boa parte da América. Ponto final. Foi? Foi ou não foi? Foi. Show! Então, gente, agora sim, faltam aí 6 minutinhos para nossa aula terminar. O que vai acontecer? Ficaram faltando, né? Os números 6, 7 da página 376 e a página 377. Então, vocês vão fazer, porque a gente não tem que estar fazendo as coisas correndo, fica para vocês terminarem aí em casa, né? Na página 376 e 377, tá? Então, repetindo, o restante da página 376 e a página 377 vocês façam, e aí na semana que vem, na nossa próxima aula de sexta-feira, nós vamos corrigir e vamos entrar no capítulo novo. Tá bom, pessoal? Combinado? Combinado, galera? Ok. Beleza, então, pessoal. Então, ó, vou estar me despedindo de vocês, tá? Vou estar encerrando a aula. Um abraço para todo mundo aí, tá bom? Que vocês fiquem com Deus aí. Até a nossa próxima aula de sexta-feira que vem. Tá bom, galera? Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu, professor. Tchau. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.